Ela, a Lorene. Ai, gente. Vamos ver. Vamos ver. Lorene. Lorene, boa noite, Tenente. Boa noite, Lorene. Tudo bom com vocês? Boa noite, Bentolino. Tudo bom? Boa Tudo noite, bom? Beto. Antes de começar a live, eu queria dizer que é um orgulho ter vocês dois aqui, gente, um orgulho para mim. Eu estou muito feliz de prosear com vocês e saber um pouquinho dos planos dos governos, das ideias que vocês têm para nós. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Imagina, a gente que agradece a oportunidade. Tá bom, agradecemos muito. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado. Olha só, gente, como vocês sabem, eu sou carteiro, né, gente? Então eu ando por esse mundaréu de meu Deus, gente, com entregando as cartas, conversando com a população e mandaram um monte de carta perguntando as coisas para vocês. Posso perguntar qualquer coisa? E pode, né? Ah, pode. Inclusive Pode. se vai chover. A gente é corajoso. A gente responde qualquer pergunta. Isso mesmo, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Olha só, a primeira pergunta é para vocês dois, tá bom, gente? Cada hora um responde, tá bom? Eu queria perguntar para vocês como e por que vocês entraram no meio da política. Ótimo. Quer começar? Eu começo. Então vamos lá. Eu entrei para a política, Bentolino, porque eu tenho vontade de resolver os problemas das pessoas. Porque eu conheço os problemas da sociedade, porque eu cresci num bairro simples, né, distante do centro, afastado da cidade, que tinha dificuldades. Eu senti na pele os problemas que a população enfrenta na saúde. Eu uso o ônibus, eu andava muito de ônibus quando era criança, eu fazia balé lá no Feio Camargo, você colega de artes aí do Bentolino. E aí eu saía do Secap até o centro da cidade, no Feio Camargo, de ônibus, e o ônibus levava 2 horas. Só que isso há 15 anos atrás. Passou quase 20 anos e o problema é o mesmo. Então, por conhecer os problemas e por ter estudado gestão pública na USP, eu me preparei, trabalhei bastante, eu tenho competência para ajudar a resolver esses problemas. E eu estou na política porque a política é o lugar onde a gente pretende, né, as pessoas que são do bem, que são verdadeiras, honestas, querem trabalhar pela população, pela coletividade, para ajudar a resolver os problemas do povo. E eu desde muito cedo, sempre envolvido com movimentos sociais, com essas questões, e eu descobri, Bento, que a única forma de você transformar é pelo poder político. Se não houver engajamento político de pessoas sérias, nós não conseguimos transformar absolutamente nada. Essa é a motivação. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu já estou emocionado, entendeu? Viu? Sei. Emocionado. Vocês falam bonito demais, gente. Quando eu crescer, eu quero falar igual vocês. Bonito, assim. Ser inteligente. Vocês são inteligentes. Maravilhoso. Imagina, obrigada, você que é. Eu também quero falar bem que nem você. Olha, Lorene e Tenente Coronel Paulo, o que nós podemos esperar da área de educação na nossa cidade? Falhou um pedacinho, Bento. Pergunta de novo, por favor. O que nós podemos esperar da área de educação daqui da nossa cidade de Taubaté? Vamos lá. Eu começo, o Coronel Paulo complementa e termina para a gente. Para a educação da nossa cidade, a principal proposta que nós temos é tornar a educação padrão. A gente quer acabar com isso de que um bairro tem uma escola melhor do que a do outro, né? A educação é prioridade absoluta, porque crianças são prioridade absoluta, é a formação da nossa gente, dos indivíduos, dos cidadãos. E para a nossa educação, eu não quero nunca mais ouvir falar, depois que a gente for prefeito e vice de Taubaté, que o bairro tal tem a escola ruim e que tem fila para estudar na escola do outro bairro. O bairro onde se nasce não pode ser determinante de aonde a pessoa pode chegar.
Eu vou ser a prova disso, porque eu cresci no SECAP e eu vou ser prefeita de Taubaté e vou poder contar para todas as meninas e as crianças que não importa o bairro onde a gente nasce, a gente pode chegar onde a gente quiser, com esforço, com trabalho, com estudo. E as nossas escolas vão ser padronizadas em ensino, em qualidade. E o padrão vai ter como formato e método o Colégio da Embraer, que é onde eu estudei e é lá que eu me inspiro. É uma educação que é de autonomia, deixa as pessoas aprenderem, desenvolver habilidades, capacidades, não só ali a coisa dos conteúdos, mas também isso, porque por consequência a gente fica muito bom em conteúdos, né? Então vai ser escola padrão e padrão ensino da Embraer. Eu vou deixar o Coronel Paulo contar a questão da gente zerar as filas de vaga de creche. Exatamente. Antes de falar sobre a creche, existe uma outra peça da engrenagem na educação que vai ter uma atenção muito especial, que são os nossos professores. Precisam, porque pode haver a melhor escola do mundo. Se nós não respeitarmos, se não incentivarmos esse profissional, nós não temos educação de nenhum nível. E quanto às creches, nós vamos estabelecer parcerias com a iniciativa privada e ocupar essas vagas. O município passará a usar aquelas vagas, fazendo a reposição numerária, pagando para essas escolas. Essa é uma parceria inédita, que só alguém que pensa no ser humano, que vai pensar numa cidade humana, numa cidade que funciona, pode enxergar uma coisa tão simples, mas tão eficiente. É isso. Aí só faltou a gente falar, Coronel, a gente se completa que nem feijão com arroz. Eu falei do padrão da educação, ele falou da educação infantil e lembrou muito bem o trabalho dos professores, dos profissionais da educação que precisam ser valorizados. A gente vai implementar a lei do 1/3 de uma vez por todas, para os professores terem condições de planejar sua aula e receber devidamente por isso, de fazer a avaliação das atividades dos alunos e estar recebendo por isso, que é a lei do 1/3, né? E só faltou agora, para eu fechar, falar da educação de jovens, do ensino médio, que também merece atenção. Hoje os nossos jovens, eles são um tanto esquecidos pela cidade, pela prefeitura. Parece que a escola estadual é inimiga da escola do município. A prefeitura trata os alunos e as escolas estaduais como inimigos. E eles são taubatianos e taubatianas da mesma forma. Então, o que a gente vai fazer é parceria com as escolas do estado, que são os nossos jovens, adolescentes, e a gente vai implementar o ensino-aprendizagem. Eles vão ter, com a parceria com a prefeitura, vão estudar na escola do ensino médio, mas vão ter educação técnica no contraturno, né? Cursos técnicos profissionalizantes, e vão poder prestar alguns serviços, tanto para a prefeitura quanto para empresas conveniadas, para ter a sua primeira experiência no mercado de trabalho recebendo uma bolsa. Excelente, excelente, adorei. Olha, Taubaté é um celeiro de grandes artistas, né? Nós sabemos que nós somos muito ricos aqui em Taubaté, tanto de artista, como também de turismo, né, gente? Taubaté é rico demais da conta. O que vocês pretendem fazer para ambas as áreas no governo de vocês? Vou deixar o Coronel começar, que ele é artista, inclusive, também. Então eu até trouxe, só para mostrar, essa é uma, talvez não dê para ver direito, mas essa é uma montagem que nós fizemos há alguns anos, baseado na literatura de Cordel, A Chegada de Lampião ao Inferno. Nós lotamos o Metrópole, foi uma época muito boa, e cultura é uma coisa que está muito atrelada à questão da prevenção primária da violência. E existem projetos que nós vamos desenvolver que só serão limitados por duas coisas: pela legalidade e pela nossa capacidade de criatividade. Só essas duas coisas vão limitar os projetos culturais dentro da cidade de Taubaté. Então, essa é uma questão. E aí, vamos falar de uma outra palavra muito mágica chamada turismo. Então, turismo é uma coisa que nós precisamos explorar, mas turismo tem que andar junto com segurança. Porque depois que o turista for embora de uma cidade por problema de segurança, nunca mais volta, e segurança será um capítulo especial dentro do programa da prefeita Lorene. Boa!
Eu também quero contar para vocês que a gente vai fazer editais de ocupação dos espaços públicos. A gente quer que tenha cultura em todas as praças de todos os bairros da cidade também. O Coronel Paulo fez teatro, trabalhou com teatro, acredita, gosta muito de teatro, de cultura. E a gente vai fazer com que todos os bairros tenham nas suas pracinhas, no fim de tarde, no sábado, no domingo, uma apresentação artística cultural. Vamos abrir esse edital, claro, com regras fáceis, acessíveis para todos os artistas, democrático, sem jeitinho, sem favorecimento, para vocês irem lá com uma proposta de levar cultura para algum bairro da cidade. E a gente vai ocupar todas as praças. Cada grupo, seja teatro, dança, vai poder propor para alguma praça da cidade. E é claro, vocês serão devidamente pagos por isso. Tem orçamento, dá para fazer isso, porque vocês não têm que viver. Quem vive de arte não vive de ar, né? Tem que pagar as contas também, isso é trabalho. Então a gente vai fazer esses editais de ocupação dos espaços, levar cultura para todos os lugares. E do ponto de vista do turismo, além da segurança, o Coronel Paulo muito bem falou, porque se não tiver segurança na cidade, o turismo foge, vai embora, né? Com a experiência de ter sido assaltado, roubado. Além disso, que o Coronel Paulo vai ajudar a gente a cuidar, nós vamos criar a Taubatur, empresa taubatiana de turismo. E a Taubatur vai ser responsável pelo nosso calendário anual de eventos, o Carnaval, a Flit, enfim, entre outros, e sobre alguns espaços públicos, como o Cristo Redentor, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela vai gerenciar, em parceria com a iniciativa privada, para a gente, de uma vez por todas, fazer o potencial turístico que a gente tem também da zona rural e aproveitar tudo isso economicamente, que Taubaté merece e pode muito mais. Muito bom, muito bom. Vocês conheceram a nossa saudosa Conceição Fenine Molinaro? Eu conheci. Conheceram? Sim. Nossa, ela estaria muito orgulhosa agora de ouvir essas propostas que vocês estão fazendo, maravilhosas. Ela tinha muitos projetos também parecidos, assim, dessa maneira, e agora ela está fazendo arte lá no céu, mas ela ia estar muito feliz. Falando arte lá, acompanhando a gente. Uma estrela, né? Maravilhosa, né? Uma estrela. Maravilhosa. Isso. Eu falo dela, fico até emocionado, Lorene. Eu vi, Thiago. Quer dizer, Bento. Mas é uma grande mestra, né? Que você teve, com certeza. E a energia boa e linda dela tá lá no céu mesmo, ajudando a gente e cuidando de Taubaté. Porque se Deus quiser, a gente tem um exército no céu, sabe? Eu tenho muitas pessoas que participaram do nosso mandato, da luta que a gente vem construindo para Taubaté ser de todas as famílias, para a gente ter coragem para fazer diferente. E a professora Conceição Molinaro com certeza faz parte desse exército lá no céu, para a gente ter energia de melhorar Taubaté de uma vez por todas. Isso mesmo, ela está aqui mandando energia boa para a gente, com certeza. Sempre. Olha só. Sabemos que a nossa área de saúde anda muito escassa. Quais projetos vocês pretendem implantar para essa área, a área da saúde? Vamos lá, vou começar agora então, a de reversa. A saúde, eu tenho uma proposta prioritária, importantíssima, e ela é simples. Eu quero que todo mundo que está aqui acompanhando, Bento, saiba e possa replicar para as outras pessoas. Podem escrever aí. Nós vamos zerar a fila de espera da saúde de Taubaté em 1 ano. E vai custar 3 milhões de reais. Eu já fiz o orçamento, nós estudamos, o nosso plano de governo é um plano muito sério, que tem lá o orçamento, o preço que vai custar e tem o prazo que vai levar. Em 12 meses, nós vamos zerar as 23 mil pessoas de Taubaté que hoje estão esperando por um médico. Isso faz as pessoas morrerem. A fila de espera mata pessoas em Taubaté. Eu uso a saúde pública, eu faço questão de usar, e eu acho que um funcionário, um servidor público tem que conhecer o serviço público. E eu sei que isso faz sofrer. A minha mãe esperou 2 anos no médico reumatologista. Às vezes uma doença simples se torna grave, faz a pessoa morrer mentalmente, porque fica triste, fica angustiado, fica até depressivo, né? Porque está aguardando e não pode ter a dignidade do seu tratamento. E a gente vai fazer isso gerando renda
para a cidade, movimentando a economia, porque nós vamos contratar essas consultas da iniciativa privada, dos médicos e clínicas da cidade. Nós vamos pagar para eles, o cidadão vai receber um voucher, vai ligar direto na clínica particular e a gente vai zerar essa fila em 1 ano. E enquanto a gente zera a fila, eu vou redesenhar os procedimentos para a gente melhorar, para que não volte a ter fila. Então, ela zerou, aí continua a funcionar através do setor público. E, para completar, Bento, é impossível falar de saúde em Taubaté sem falar dessa guerreira Lorene sobre a transparência nas filas, nos exames, e que ela foi longe. Teve que ir até Brasília para trazer para a população dizer, olha, tem que ser tudo às claras. Tudo é de todos e é de todas as famílias. A gente precisou ganhar no STF, porque o prefeito não sei o que tem para esconder, né? Lutou na justiça contra a lei da transparência na fila, né? A gente tem umas perguntas legais, Bento, aí também. Tá chegando umas perguntas. Ninguém vai anotando as perguntas dos convidados por mim, porque daqui a pouco daí vem as perguntas dos convidados. Pode entrar! O Lenin tá aqui, ele é meu ajudante. O Lenin, fala oi pro tenente, pro coronel e pra Lorene. Boa noite a vocês. Ó, gente, tô adorando a resposta de vocês. Ó, o povo também. É meu ajudante, ele tá anotando tudo pra mim. Olha só. Ó, nós estamos ouvindo ultimamente muita reclamação da população sobre o transporte público. Em seu mandato, o que você pretende fazer para vocês cuidar dessa área do transporte? Vamos lá. A gente pretende acabar com o monopólio da ABC. Mas isso é uma tarefa difícil. Então a gente vai tentar, a gente vai se esforçar. Eu já entendo que a TCTAL, o transporte complementar, já é uma segunda empresa de Taubaté. O que a gente precisa é fortalecer a TCTAL. E o que nós vamos fazer é incentivar o povo de Taubaté a querer andar de ônibus. Uma cidade inteligente, que funciona, que é humana, como o Coronel Paulo falou, é uma cidade que valoriza o transporte coletivo. Não ficar enchendo a cidade de carro, todo mundo superlotando de carros, né? Daqui a pouco ninguém consegue andar mais de congestionamento. A gente quer que o transporte coletivo funcione, que as pessoas queiram andar. Mas do jeito que está hoje, não dá para andar, porque leva 2 horas para ir de um bairro ao outro da cidade. No fim de semana, fica 3 horas no ponto de ônibus esperando, isso é um absurdo. Então, para a pessoa querer andar de ônibus, ele tem que ser rápido, eficiente. Para ser rápido, nós vamos fazer 2 ou 3 linhas que serão exclusivas de ônibus, para que o ônibus passe reto, passe rápido, sem ter que competir com os carros. Serão em 2 ou 3 vias mais largas da cidade, que a gente já tem, não precisa de desapropriação, só precisa concluir os estudos. E aí, uma linha para ir, uma linha para voltar, pegando de ponta a ponta a cidade, nas margens da Dutra e da linha do trem, de oeste a leste, do Secap a Gurilândia, ou vice-versa. Uhum. E o ônibus, o busão grandão, ele só vai andar reto nessas linhas, indo e voltando, vai ser rápido. Para entrar dessa linha para dentro do bairro, isso se chama sistema tronco alimentador. Dessas linhas rápidas para dentro do bairro, vai ser os micro-ônibus do TCTAL. E aí vai ter vários pontos ao longo dessas linhas, de um lado ao outro da cidade, vários pontos. Neste ponto, o TCTAL pega para entrar pro lado do Ipanema, da Vila São José, da Vila São Geraldo. O outro que vai entrar aqui na Estiva, depois no Parque Aeroporto, na Chácara do Visconde. O outro TCTAL vai entrar para a região da Baronesa, do Jardim Paulista, da Cidade de Deus. O outro vai lá para o lado de cima, para o Bosque, para o São Pedro, para o Três Marias, para o Jardim América. O outro vai aqui para o Estoril, para o São Gonçalo, para o Barreiro, enfim, para o Quinta das Frutas. Sistema tronco alimentador. Linhas exclusivas para os ônibus e o transporte complementar, levando as pessoas para o bairro. Isso vai ser mais rápido e as pessoas vão querer andar de ônibus. Além disso, tem bike. Então, eu vejo da seguinte forma: serviços essenciais, mais do que uma necessidade empresarial,
tem a função social. E nós não podemos tratar um serviço essencial como o transporte público como única e exclusivamente uma fonte de renda. Existe a função social. E se não for cumprida, nós vamos ter que arrumar uma forma de substituir essa prestação de serviço. Excelente. Excelente. Olha só. Nós temos também em Taubaté muita gente, muita violência, muito caso de violência, infelizmente, por falta de segurança em geral aqui na nossa cidade. Quais os planos de vocês para essa área da segurança aqui em Taubaté? Bom, então, vamos por partes. Tá? A segurança, eu entendo, eu tenho um entendimento diferente de alguns teóricos, porque se trabalha com a ideia de sensação de segurança, quando nós temos que trabalhar com a ideia de percepção de segurança. Vou explicar rapidinho qual é a diferença entre sensação e percepção. Cinto de segurança. Eu sento, pego o cinto e coloco atravessado embaixo da minha coxa. Quem olhar tem a sensação de que eu estou usando o cinto de segurança. Percepção de segurança. Eu pego o cinto de segurança e prendo no local correto. Ele me dá segurança. Então, nós precisamos trabalhar com o conceito não mais de imagem, mas de eficiência, com medidas. E só que tem mais uma coisa. Segurança pública não é uma questão apenas policial. É uma questão social que precisa ser resolvida com fatores bem antes, que começa com a família, começa com a fé, começa com a escola e se desdobra na vida do jovem. Então, é a médio e longo prazo. Só que os nossos mal administradores públicos trabalham tudo com 4 ou 2 anos. O que eles não conseguirem fazer nesse período não interessa. Então, não interessa resolver o problema da segurança pública de forma séria, porque nós vamos ter médio e longo prazo. E para isso, a gente precisa investir nas crianças, né? Essa coisa da cultura e dos esportes nos bairros, para tirar as crianças dos ambientes de insegurança e até mesmo de acabarem naquela velha história que a gente já conhece do nosso país, né? A gente acaba perdendo crianças e jovens para o tráfico, porque com o desemprego, com a falta de oportunidades, às vezes acaba sendo mais atrativo. E a gente não quer perder essas crianças, então a cultura e os esportes nos bairros serão fortes para isso, para que eles tenham lideranças, para que eles tenham bons exemplos em quem se espelhar e para que o espelho deles não seja aquela cultura ruim, triste, de crime que eles vivenciam no ambiente onde eles moram. Que o exemplo deles seja um mestre de capoeira, seja, enfim, um professor de teatro, que eles gostem, para que eles queiram se inspirar e querer ser alguém também como essas pessoas, né? Além disso, a gente vai fazer parcerias, além de com a polícia militar, mas também com a polícia civil e investigativa. Porque não basta é ostensivo que chama, né, Isso. Coronel Paulo? Ele me ensina aqui, com relação à segurança pública, não basta só o policiamento, a gente precisa de inteligência. Isso eu aprendi com o Coronel Paulo também. A gente vai ter para a segurança da cidade menos truculência, mais inteligência. Chega de guarda civil municipal atrapalhando a vida de ambulante, de trabalhador da cidade, de morador de rua. A população não quer ver mais o guarda civil maltratando, às vezes despreparado, e a culpa não é dele, é que a prefeitura não prepara, não capacita, não dá as devidas instruções. Então nós vamos cuidar do guarda civil para ele conhecer bem a sua função, para ele ser devidamente treinado, preparado e parar de perseguir ambulante e de perseguir morador de rua. Sim, sim. Isso me lembrou até, Lorene, uma história, porque assim, eu trabalho já com teatro desde 1996 aqui em Taubaté. E eu lembro uma vez que eu fui numa escola, muito tempo atrás, numa escola... Eu tinha 5 anos. Olha, você tinha 5 anos? Eu também! É que eu estou contando um caso do meu pai. É meu pai que me contou, não sou eu, filha. Não sou eu, meu pai. Olha. Daí eu lembrei de uma história que sempre, antes de ir numa escola,
que a prefeitura mandava a gente para fazer teatro na escola, ou contar história. E a prefeitura mandou a gente numa escola, a gente sempre ligava antes na escola para perguntar quais temas quer trabalhar, o meio ambiente, higiene bucal, drogas. Sempre passavam o tema e a gente trabalhava. E essa escola pediu para a gente para falar sobre drogas. E a gente montou um teatro, claro, de uma forma lúdica, falando sobre o tema, para eles entenderem, para prevenção, etc e tal, enfim. Daí eu sei que quando eu cheguei lá, um dos alunos, a diretora até me falou, ele infelizmente, ele está quase sendo internado, era um aluno da escola. Olha essa história, gente, é verídica, é verídica. Esse aluno, ele assistiu o teatro inteiro, quando acabou o espetáculo, eu perguntei, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ele levantou a mão e ele perguntou assim, tio, o que é teatro? Ele não sabia o que era teatro. Daí eu expliquei para ele, etc e tal. Eu sei que hoje ele é ator. Olha que legal. A gente conseguiu tirar ele da droga, e hoje ele é ator. Olha, essa história me arrepia até hoje. Até hoje. Você vê como cultura também faz a diferença. Cultura, esporte, né? Faz a diferença, né? É tão simples, né? Tão simples, é só querer. Eu quero lembrar um detalhe, e eu sempre falava para os meus colegas e até para os meus comandantes. Se nós ficarmos preocupados em combater e apreender drogas, nós estamos fazendo um trabalho infrutífero. Porque se nós pegarmos a quantidade de droga que é apreendida em Taubaté, comparada com a que circula, é um trabalho inócuo. Nós precisamos, porque a droga, eu defini que a droga é um tripé. Você tem a produção, você tem o comércio e você tem o consumo. A produção nós não vamos conseguir atacar porque nem sempre é nacional. O comércio, você ataca um ponto, surge outro. Mas se a gente conseguir agir em cima do consumidor desde o começo, com um trabalho como o PROED, lá na frente nós vamos conseguir um sucesso muito grande em cima disso. Com certeza, com certeza. Olha só, Taubaté é uma cidade tradicionalista. Nossa, que palavra difícil é essa, Eline? Essa foi eu que escrevi. Nossa, tradicionalista, eu vou ter que pesquisar depois no dicionário, gente. Minha Nossa Senhora. O que vocês pretendem fazer para trazer inovação para o nosso município? Boa, adoro essa pergunta. Você sabe que a gente tem uma proposta para a geração de emprego e renda para o desenvolvimento econômico, que eu não tenho dúvida que é a proposta mais inovadora de toda a campanha de qualquer um dos meus concorrentes, a Prefeitura de Taubaté, os nossos concorrentes. Nós vamos trazer, Bento, a indústria da tecnologia, né? A indústria como ela é hoje, automobilística, infelizmente, ela está em declínio, né? E a gente precisa pensar alternativas para inovar e gerar emprego para a nossa população, para a gente ter renda, sustentabilidade e uma vida feliz, né? Então, a gente vai atrair a indústria com a tecnologia para o desenvolvimento de games, esportes eletrônicos. Hoje, essa indústria aí, essa galera, que também é economia criativa, né, movimenta mais do que o cinema no mundo. Os eventos de jogos online, os campeonatos de jogos online, Coronel, eles movimentam mais pessoas do que a Copa do Mundo. E fluxo de pessoas, de circulação de pessoas. Então, é uma tendência mundial que nós estudamos e é inovador, e nós vamos trazer para Taubaté, porque tem poucos lugares em Taubaté hoje aproveitando isso. Tem alguns times de futebol só. O Santos, o Flamengo, eles têm times de jogadores de jogos eletrônicos, sabe? E a gente vai fazer time em Taubaté, e pode ser junto com o nosso Burrão, o Esporte Clube Taubaté, ter um time de games eletrônicos, né, de esportes eletrônicos, e junto disso trazer a indústria com toda a tecnologia para o desenvolvimento dos jogos, para o desenvolvimento de melhor da qualidade da internet, precisa de internet boa para acontecer isso, desenvolvimento de equipamentos, enfim. Então essa é uma das coisas mais inovadoras que vocês vão ouvir de plano de governo nas propostas dos candidatos a Taubaté, a Prefeitura de Taubaté, eu não tenho dúvida. Acho que ela é a mais
que vale ser lembrada aqui agora, porque essa é nova mesmo. Eu duvido que alguém tenha pensado nisso, e nós estudamos bastante, porque para pensar a cidade para o futuro, que nem o coronel falou aqui, para não ser mesquinho de fazer o governo da cidade só para 3 anos para querer reeleição, que foi o problema da segurança pública que ele nos ensinou aqui, tem que pensar segurança a longo prazo e não querer solução para amanhã, aparecer maquiagem. Então, a gente, para ter uma solução longa, para ter emprego para o futuro de Taubaté, tem que planejar desde já. E tem que estudar o futuro do emprego. Como é que vai ser os empregos do futuro? E a gente estudou isso. E essa parte de games aí, de tecnologia, vai arrasar, vai fazer a nossa cidade ser inovadora muito em breve e aparecer no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Excelente ideia mesmo, adorei. Adorei. Ô, Lininho, você quer fazer a pergunta aqui do pessoal? Tem pergunta para eles? Tem pergunta, candidato? Olha, a Débora Meico, ela quer saber se vai ter psicólogo nas escolas, porque isso faz parte de um dos projetos dela. Precisamos, porque eu adoro, até converso sempre com a Lorene, e eu adoro uma frase em latim que diz mens sana in corpore sano. Não existe corpo sadio se a mente não estiver em equilíbrio. E esse equilíbrio precisa, porque a cada dia nossas crianças com as idades mais novas começam a ter esse desequilíbrio, e nós estamos vendo agora na pandemia a mudança de comportamento. Nós vamos ter, a partir do ano que vem, entrar com um atendimento sólido na questão psicológica das nossas crianças, inclusive dos nossos professores. Ótima pergunta, Débora. O coronel respondeu, eu vou só complementar que tem até o nome desse projeto. Chama ESE, Estratégia de Saúde na Escola, porque já existe o ESF, Estratégia de Saúde da Família, que faz parte do SUS. A gente vai, o nome disso aqui que o coronel falou é Estratégia de Saúde na Escola. Na escola a gente vai tratar os dentes, a odontologia vai voltar para a escola, oftalmo, para ver se a criançada tem dificuldade visual, para já diagnosticar e identificar desde criança se precisa usar óculos, e também o tratamento terapêutico de psicólogos nas escolas para as nossas crianças. Vai ser a estratégia de saúde na escola. Maravilhoso, maravilhoso, Roberto Lima. Tem mais pergunta, hein, Lininho? Olha, o pessoal está perguntando se o nosso vice-coronel Paulo, ele fez teatro lá na feira, lá pelos anos de 2000. Isso, porque nós tínhamos 2 vertentes no teatro no começo dos anos 2000. Nós temos sempre o curso, o tecnólogo na Febo Camargo, e nós tínhamos o curso livre de teatro do núcleo do Teatro de Brecht, que é do conhecimento. E então esse era um projeto voltado para a comunidade, e que nós tínhamos os episódios teatrais uma vez por mês, e que a gente conseguia ocupar o Teatro Metrópole com acesso à população. Realmente foi um período mágico, foram talvez os 5 anos mais felizes da minha vida. Olha, e era nos anos 2000, era o ano que eu estava me formando, a gente deve ter se encontrado por aí, hein, Aya? Exatamente. Olha só. Talvez se lembre da peça famosa Quem Ama Não Casa, que a gente apresentava no Teatro Metrópole. Tá? Eu era o Cambuci. Olha. Olha que mundo pequeno. Mundo pequeno. Que mundo pequeno. Não, olha. Vamos ver. Tem mais perguntas? Olha, o pessoal mandou também, foi o Munhoz esse. Munhoz. Ele disse que está tendo muito caso de agente de trânsito aplicando multa sem precisar de multa. Como que vai ficar essa fiscalização de vocês? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. É a indústria da multa, né? Isso tudo, gente, só tem uma resposta. Isso é vontade política. A resposta para isso é gestão. Se tem um líder, um chefe, que permite que o funcionário faça isso, é uma pena, né? Uma vergonha para a cidade. E hoje a gente está vivendo isso. Basta não querer, não permitir, não autorizar, né? Mas como é que a gente controla isso? Controla com dados, com indicadores. Eu estive estudando muito, trabalhando bastante com o Coronel Paulo, e eu fui visitar para pesquisar a cidade de Toronto, no Canadá. O trânsito, né, o tema trânsito, que envolve os agentes de trânsito e as multas,
ele tem que ser feito com inteligência para uma cidade que funciona e que é humana, pensa nas pessoas, ele tem que ser feito com dados. Dados e indicadores. Para o trânsito funcionar bem, não tem segredo. Dados e indicadores. Precisa ter uma central de dados. Precisa saber quais são as ruas da cidade com gargalo. Precisa cronometrar quanto tempo no horário de pico que um cidadão leva naquele semáforo da rua tal. Se a gente tiver esses dados, a gente consegue fazer gestão e melhorar tudo isso. Dentro dos dados entram os números de multas. Como é que está o comportamento das multas? Ó, nesse mês cresceu muito, que estranho, por quê? Né? E acompanhando aí as multas aplicadas pelos servidores públicos, dar a devida formação, capacitação para eles, porque eles fazem o que são instruídos a fazer, muitas vezes, né? Então não é culpa dos agentes de trânsito apenas, é culpa da gestão. E a gente resolve isso com vontade e coragem para fazer diferente. Olha, maravilhoso. Os artistas que estão na live estão dando várias ideias de feiras livres, de workshop, e isso já foi respondido lá na parte dos artistas, né, Bertolino? É verdade. O Robson Couto até falou, né, que além dos eventos, também ele deu a ideia de levar os workshops também, as coisas. Muito boa a ideia do Robson. Maravilhoso. Muito boa mesmo. Era isso. Obrigado, Neném. Obrigado. Olha só. Infelizmente, gente, o nosso papo tá chegando no fim, menino. Ah, Bertolino! Olha, quando o papo é bom, gente, com gente boa, assim, igual vocês, o tempo, olha, voa. Voa. Mas, olha, tem mais uma pergunta, que é a pergunta final, que o Lininho criou. Eu tô com medo dessa pergunta. Porque o Lininho, ele não tem muito juízo. Então, se ele falar besteira, eu peço desculpa. Que isso, Bertolino? Cuidado, que não vai queimar minha cara, Lininho. Os candidatos aceitaram meu convite aqui, eu estou honrado. Não vai me envergonhar, vai. Imagina, é pergunta séria, candidatos. Eu quero saber dos 6-2, por que vocês se consideram os candidatos certos para Taubaté? Boa! Vou começar quando ela termina. Nós somos os candidatos certos para governar Taubaté, porque a gente é gente de verdade que anda na rua, que usa o serviço público, porque a gente se preparou, estudou, a gente trabalhou muito para construir o nosso plano de governo que é verdadeiro, que tem data, tem prazo, tem valor do orçamento, quanto vai custar cada uma das nossas propostas. E a gente está preparado para resolver os problemas que a gente conhece, que a gente sente na pele, porque a gente usa o serviço público. Além da gente ter coragem para inovar e fazer diferente. Maravilhoso! Eu adorei a resposta, Bertolino. Para o coronel. Exatamente. A palavra que vai nortear a nossa administração se chama transparência. E a transparência é aliada a uma outra palavrinha, ser humano, que vai ser o grande foco de todas as nossas medidas. Transparência e humanidade. Ó! Maravilhoso! Que vice maravilhoso que eu arranjei aqui, né? Não, vocês dois são, olha, são maravilhosos. É a dupla perfeita, maravilhosa. Olha, tem muita gente aqui me dizendo, gente, olha, que quer mais uma live, que quer mais bate-papo, que quer ouvir mais propostas. O espaço está aberto para vocês. Depois, lá nos online, nós combina mais uma data. O espaço está aberto para vocês. E lembrando, gente, que essa live eu vou subir no nosso YouTube, Fabricando Arte, e também nós vamos editar as perguntas e nós vamos sortando. Vamos supor, semana que vem, o que a Lorene e o coronel, o tenente, respondeu de turismo, de cultura. Vou pôr lá a pergunta na caixinha, para divulgar até lá, gente, essas propostas maravilhosas que vocês estão fazendo para a nossa cidade de Taubaté. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E agora a consideração final. Olha que chique, eu estou igual a Hebe Camargo. Olha, Bertolino. Agora, por favor, as suas considerações final. Bom, eu quero agradecer esse espaço, um espaço sério, e nós que trabalhamos com comédia, nós sabemos que pela comédia a mensagem chega muito mais, cala muito mais fundo, porque desbloqueia. Então, foi um tema muito sério, uma conversa muito séria. Eu tenho a agradecer e quero assegurar à população de Taubaté que só existe mudança se nós resolvermos mudar.
o para sempre, um dia sempre há de acabar. Ninguém é bom para sempre. Mandou um recado. É isso, gente. Eu agradeço, Bertolino. Parabéns pelo espaço. Obrigada pela oportunidade da gente conversar com vocês, de vocês conhecerem um pouco mais das nossas ideias, das nossas propostas. Estou vendo aí Renan, Robson Couto, Blamberg, Ivan, Arthur, Anne, Ivone, minha mãe, Jaime Medeiros, Ivan, Arthur. Arthur é o filho do coronel querido. A Kate Ferreira, o Júlio César, Luiz Madonna, Hered. Eu gosto de falar o nome das pessoas, você viu, né? Cristina, Jax, quem mais tá aqui? Débora Meigo, todo mundo que participou. Muito obrigada. Parabéns a vocês pela iniciativa. Continuem, contem conosco, com a nossa verdade. Eu e o Coronel Paulo estamos prontos e temos coragem para fazer diferente e fazer Taubaté de uma vez por todas ser de todas as famílias. Contem com a gente. É 23. Perfeito, gente. É 23. Perfeito. Muito obrigado, gente, por aceitar o nosso convite. O espaço está aberto para vocês. Estou com uma proposta diferente, quero contar, gente, para os nossos eleitores. É só me procurar que o espaço está aberto aqui para vocês a hora que vocês quiserem, tá bom, gente? Muito obrigado, gente, por conversar com nós e dar para a gente esses momentos de informação, de sabedoria. Adorei. Eu estou feliz por demais com essa live. Muito obrigado. Obrigada, Bertolino. Um beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu.